E aí, turminha pro nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula aí, tá? Quero que vocês abram na página 52, essa página que vai falar decifrando os códigos da inteligência para conquistar a cooperação. Aí tem uma imagem, essa imagem aqui, ó. Tá observando essa imagem? Essa imagem, vários peixes formam um grande peixe para tentar engolir o tubarão. Não é isso? O que esta imagem lhe faz pensar? Primeira pergunta para vocês. O que esta imagem lhe faz pensar? E na outra imagem aí, duas pessoas, cada um com uma peça de quebra-cabeça, né? Grande. Vai dizer assim: cooperação é o mesmo que colaboração, ou seja, trabalhar em conjunto, um ou mais pessoas objetivando um bem comum. Quais são os códigos da inteligência que temos que desvendar quando pensamos em cooperação? Ok? Quais são os códigos da inteligência em relação a isso aí? Bem, eu vou passar um vídeo para vocês sobre decifrar os códigos da inteligência. Vem comigo. Decifrar os códigos da inteligência nos faz entender que não somos deuses, mas seres humanos imperfeitos. Decifrar os códigos do eu, como gestor do intelecto, da resiliência, do carisma, do altruísmo, da autocrítica, do debate de ideias, da intuição criativa, não é um dever, mas um direito de cada ser humano que busca ter uma mente brilhante e que procura a excelência emocional, social e profissional. É um privilégio daqueles que compreendem que quando a sociedade nos abandona, a solidão é suportável. No entanto, quando nós mesmos nos abandonamos, ela é intolerável. Quais códigos foram decifrados por determinadas pessoas que as fizeram sair do rol das pessoas comuns e as fizeram expandir o mundo das ideias na matemática, física, filosofia, espiritualidade, política e relações sociais? Quais códigos foram decifrados por certos profissionais que os ajudaram a se destacar no mundo empresarial? Alguns estudantes decifram determinados códigos da inteligência que os transformam em empreendedores, debatedores de ideias e construtores de conhecimento. Outros, embora tirem excelentes notas escolares, não os decifram e tornam-se tímidos e frágeis repetidores de ideias. A mente humana é mais complexa do que imaginamos. Por exemplo, pensávamos no passado que somente quem teve uma infância com traumas, saturada de perdas e frustrações, adoeceria, desenvolveria transtornos psíquicos e psicossomáticos. Pobre engano! Sabemos hoje que, mesmo os que gozaram de uma infância feliz e sem traumas, que tiveram o privilégio de ter pais amorosos, generosos, solidários, podem ter uma vida psíquica miserável na adolescência e na vida adulta se não aprenderem a decifrar alguns códigos mentais fundamentais ao longo do processo de formação da personalidade. Poderão ser vítimas dos estresses financeiros, estresses existenciais, perdas, competições predatórias, frustrações, preocupações excessivas, enfim, uma série de variáveis que dilapidam seu patrimônio psíquico, aniquilando o seu prazer de viver. Ingenuamente, acreditamos que temos pleno domínio do processo de construção dos pensamentos, ideias e imagens mentais, mas isso não é verdade. Podemos dominar computadores, carros, aviões, mas não temos o domínio completo da mais incompreensível das máquinas, a mente humana. Quantos pensamentos inquietantes perturbam nossa tranquilidade sem que os tenhamos produzido conscientemente? Quantas ideias fóbicas aterrorizam nossa psique sem que tenhamos permitido que fossem construídas pela vontade consciente? Se usarmos um veículo em analogia à mente humana, podemos dizer que estamos amordaçados no banco de passageiros como espectadores passivos de uma viagem que não programamos. Aliás, diariamente, milhões de pessoas viajam em suas mentes no território das fobias, das preocupações doentias, da ansiedade, sem ter programado essa viagem. Entraram em um filme de terror que nunca escolheram assistir.
O dramático é que o filme roda em sua própria mente, mas você não consegue pará-lo. Não há nenhuma tecla que o desligue. Você também poderá tentar apagar de sua mente as pessoas que lhe fizeram mal, ou então eliminar os seus traumas de infância, mas não terá êxito. A única coisa que podemos fazer é reeditar o filme do inconsciente, construindo janelas paralelas saudáveis que sobrepõem as janelas traumáticas. Entretanto, para reeditar o inconsciente e reeditar as janelas paralelas, você precisa decifrar um importantíssimo código da inteligência, o código de ser gestor da psique. Uma pessoa passiva, alienada, frágil, que não assume seu papel de líder da psique, perpetua suas mazelas e misérias, preserva suas fobias, inseguranças, humor depressivo e impulsividade, ao ponto que alguém que aprende pouco a pouco a administrar a gestão de pensamentos e emoções e a reeditar as zonas de conflito, expande suas habilidades, desenvolve sua inteligência emocional, sua inteligência interpessoal, como trabalhar com as pessoas, como motivá-las e, principalmente, como relacionar-se bem com os outros. No campo da inteligência intrapessoal, que envolve a autocompreensão e o autoconhecimento, algumas habilidades têm propensão genética, mas podem e devem ser trabalhadas ao longo do processo de formação da personalidade. Procurar excelência afetiva, intelectual, social, profissional deveria ser a meta de todo ser humano. Procurá-la não é a paranoia de ser o número 1, não é desejar obsessivamente ser o melhor para ser o centro das atenções sociais, mas dar o melhor que temos para irrigar a nós mesmos e a nossa empresa, escola, família e amigos. Não há pessoas mentalmente medíocres, mas mentalmente inertes, conformistas, paralisadas pelo medo de ousar. Procurar a excelência é treinar nosso intelecto para trazer à tona o ouro que se esconde no terreno acidentado das nossas dificuldades e limitações. Diariamente, arquivamos milhares de experiências saudáveis e por vezes doentias. Após o nascimento, esse processo se acelera. O desconforto do berço, a fome não saciada na hora certa, as cólicas intestinais são fontes de estresse. Em muitos casos, não chegam a causar maiores danos à psique humana ou conflitos bloqueadores, mas são zonas de tensões que contêm traumas. Juntamente com a carga genética, a quantidade e a qualidade dessas zonas de tensão definirão suas características de personalidade, grau de timidez, segurança, prazer, irritabilidade, criatividade, entre outras. O córtex cerebral tem milhões de janelas com trilhões de experiências arquivadas desde a sua vida fetal. Não sabemos onde estão as janelas doentias, nem quantas são. Só conseguimos detectar com o nosso sistema sensorial comportamentos doentios e ainda assim com limitações. Muitos universitários estão se formando sem decifrar minimamente os códigos da inteligência. Saem hábeis para lidar com máquinas e animais, mas não com pessoas e nem com seus conflitos. Só fazem o trivial, só realizam o esperado, não surpreendem, não arrebatam, não encantam e nem motivam. Não entendem que aprender a pensar e surpreender vale mais do que muitos diplomas. Desenvolver os códigos da inteligência o ajudará a entender e decifrar suas emoções e a começar a enxergar verdadeiramente o que motiva cada atitude ou comportamento humano. Entenderá, por exemplo, que por trás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida, o que quase nunca levamos em consideração. Pessoas brilhantes terão um futuro sem brilho por viverem sem pensar em seus atos. Pensar nas consequências dos comportamentos é a base para construirmos um futuro saudável, alicerçado em um presente saudável. Quem gasta compulsivamente no presente poderá se angustiar no futuro. Quem acha que seu sucesso é eterno poderá se deprimir ao descobrir que o sucesso é mais passageiro do que se imagina. Quem atola-se de atividades achando ter uma saúde de ferro poderá surpreender-se quando seu corpo entrar em colapso. Quem leva seus estudos na brincadeira se surpreenderá ao descobrir que perdeu os melhores anos para se preparar para uma sociedade que exclui os que brincam com a vida. Quem acha que o amor dura para sempre e não se preocupa em cultivá-lo, poderá se assustar quando seu parceiro perder o encanto e pedir o divórcio. Se sentir a necessidade de ser perfeito, de se defender compulsivamente e estar sempre certo, recicle-se, pois isso destrói relacionamentos. Você poderá ganhar o debate, mas perderá quem ama. Pensar antes de agir é uma das ferramentas mais nobres de quem decifra os códigos da autocrítica.
Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros de nossas vidas. Falamos palavras e temos gestos diante das pessoas que amamos que jamais deveríamos expressar. Nesse rápido intervalo de tempo, somos controlados pelas zonas de conflitos de nossa psique, que bloqueiam milhares de outras janelas mentais saudáveis, impedindo o acesso a outras informações que nos subsidiariam a serenidade, a coerência intelectual e o raciocínio crítico. Um intelectual pode dar uma palestra brilhante e responder a todas as perguntas da plateia com maestria, mas quando um colega de trabalho faz uma pergunta que o contraria, pode perder a serenidade da resposta e reagir sem elegância. Um médico pode ser muito paciente com as queixas de seus pacientes, mas muitíssimo impaciente com as reclamações de seus filhos. Pensa antes de reagir diante de estranhos, mas não diante de quem ama. Não sabe fazer a oração dos sábios no foco de tensão. O silêncio. Só o silêncio preserva a sabedoria quando somos ameaçados, criticados e injustiçados. Quem bate no peito e diz que não leva desaforo para casa, não decifrou o código de pensar na consequência de seus atos. Quem se orgulha que vomita para fora tudo o que pensa, machuca quem mais deveria ser amado, não decifrou o código do autocontrole. Não existem relações perfeitas, não existem almas gêmeas que tenham os mesmos gostos, pensamentos e opiniões iguais o tempo todo, a não ser no cinema. Decepções fazem parte do cardápio das melhores relações. Nesse cardápio, precisamos do tempero do silêncio para preparar o molho da tolerância. Para conviver com máquinas, não precisamos do silêncio e nem da tolerância, mas com seres humanos, eles são fundamentais. Ambas são frutos nobres do código da autocrítica, do código da capacidade de pensar antes de reagir. Preservam a saúde psíquica, a consciência e a tranquilidade. O silêncio e a tolerância são o vinho dos fortes, a reação impulsiva é a embriaguez dos fracos. O silêncio e a tolerância são as armas de quem pensa, a reação instintiva é a arma de quem não pensa. É preferível conviver com uma pessoa simples, sem cultura acadêmica, mas tolerante, do que com um ser humano de ilibida cultura, saturado de radicalismo, egocentrismo e estrelismo. Sabedoria e autocrítica não se aprendem em um banco de escola, mas no traçado da existência. Viu como é interessante aí os códigos da inteligência sendo decifrados? Bem, na página 53, que é essa daqui, tá vendo? 53. Vou passar um exercício para vocês, tá? Aí tem aqui as ferramentas sobre o código da inteligência que precisam ser decifrados quando trabalhamos em conjunto. Aí aqui foi colocado algumas sugestões no material. Então eu quero pedir para vocês para escrever, tem 3 linhas embaixo de cada um. Tá? O primeiro, expor e não impor suas ideias. Tá? O segundo, respeitar as diferenças. Terceiro, saber ouvir. Quarto, aprender a se colocar no lugar do outro. Quinto, saber usar um tom de voz acolhedor. Sexto, saber respeitar o ponto de vista do outro. Sétimo, saber ceder. E oitavo, saber acolher. São as ferramentas do código da inteligência. Vocês irão escrever aqui embaixo a importância de usar essas ferramentas. Na sua opinião, né? Quando você expõe a ideia e não impõe as ideias, o que acontece? Quando você respeita as diferenças, o que acontece? Qual o resultado disso? Então você vai colocar embaixo aqui de cada um desses aqui, ok? Então, decifrando os códigos da inteligência para conquistar a cooperação. E assim que nós iremos conseguir avançar. A união, a unidade, cooperando com
para o outro para seguir em diante em cima aí da descoberta dos códigos decifrados, ok? Um abração para vocês, façam o exercício, coloquem lá no portal, vocês podem tirar foto e colocar lá ou escrever diretamente lá no bate-papo, tá bom? Tchau, um abraço, até a próxima aula, saudades!